quem vai contar um pouquinho pra gente, eu recebo aqui duas pessoas aqui no estúdio. Primeiro, a Tatiana Loyola, que é fisioterapeuta e professora de Pilates. Tudo bem? Tudo bem. E daqui a pouco, a instrutora também, que também é fisioterapeuta, a Sabrina. Ela já está aqui no estúdio. Tudo bem, Sabrina? Tudo jóia. A Sabrina vai vir comentar um pouquinho com a gente e mostrar um pouco o que é o Pilates, tá certo? Tatiana, para a gente começar, como é que surgiu o Pilates? Só para a gente ter uma ideia de quanto tempo ele existe já. Na verdade, o Pilates, que é o nome o método Pilates, é o nome do precursor do método, que é Joseph Pilates, que era um alemão que ele começou com o método na Segunda Guerra Mundial. Ele era prisioneiro de guerra e usava as molas dos colchões para bolar os equipamentos dele, e ele reabilitava, de acordo com o que ele podia lá, as pessoas com o que ele podia dentro da prisão. Depois ele foi depois da guerra ele então foi ele pegava, por exemplo, objetos e transformava esses objetos em equipamentos para reabilitar. Entendi. Para reabilitar. Depois ele foi para os Estados Unidos, para Nova York, ele se instalou lá e ele caiu nas graças dos artistas, Os bailarinos e artistas gostaram muito do método. E ele desenvolveu o método dele basicamente com artistas. Se você for ver os equipamentos de Pilates, do método, eles são todos com molas, resistências elásticas, né? Então, o método foi desenvolvido mesmo, teoricamente, nos Estados Unidos, com o Joseph Pilates, que era um alemão que residia em Nova York. Pois é, e o Pilates virou novidade aqui no Brasil, né? Virou mania. Todas as academias hoje têm aparelho de Pilates, tem profissionais, pelo menos a grande maioria tem profissionais que possam aplicar esse tipo de aula. Até eu gostaria de ver contigo, é preciso ser fisioterapeuta para dar aula de Pilates ou não? Não, pode ser fisioterapeuta ou educador físico, né? E só que o fisioterapeuta ele trabalha mais numa linha de reabilitação e o educador físico mais na linha de condicionamento, porque o Pilates ele reabilita e condiciona, depende do foco, do objetivo que o profissional busca para o aluno, né? Certo. Agora uma outra questão, vocês duas, na verdade, né, que trabalham aí com pessoas que desejam ficar de bem com o seu corpo. Qual que é a principal diferença entre o Pilates e uma atividade normal de uma academia? Porque as pessoas fogem muito das academias no inverno, principalmente, né? Na verdade, tem muita diferença, né? Mas o que eu acho que o principal é que o Pilates ele busca consciência corporal. Então, na academia, você vai lá, estica, puxa, dobra, alonga e vai embora e você nem sabe direito o que você está fazendo. E no Pilates é diferente. O Pilates, o instrutor, ele faz com que você busque entender o teu corpo. E, a partir daí, você melhora a tua postura, você sente a necessidade de ter mais força, de ter mais flexibilidade para poder sustentar o teu tronco, para você ter, durante o teu dia a dia, uma postura boa, o melhor possível, né? E, então, ele busca para o cliente, para o aluno, um entendimento pessoal, um entendimento do corpo. E, claro, que consequência disso é a melhora da postura, é ganho de força, de flexibilidade, isso tudo a academia traz, mas é de uma maneira diferente, sem compreensão nenhuma. E aí que as pessoas às vezes se machucam, né? Pois é, isso. E na academia a gente consegue ver bastante gente machucada, né? Quer dizer, não desmerecendo os outros exercícios de academia. Isso vai do gosto também de cada um. Se você gosta de correr, de suar, enfim, puxar peso, isso é uma necessidade sua e isso vai de cada um, na verdade, né? Agora, o Pilates, a gente também tem alguns dados de pessoas que nos contam, que nos dizem que conseguiram uma definição muscular muito mais rápido do que com uma musculação. Acontece isso também? Você consegue, de repente, alcançar um objetivo um pouco mais rápido do que um outro tipo de exercício ou não? Sim, pode ser. O Pilates, normalmente é mais individualizado, primeiro por isso, né? Então, a gente consegue trabalhar bem focado nas necessidades de cada um. E o caso da resistência de mola, né? Então, você
você sempre tem que estar em contração, só que é uma contração um pouco diferente da contração que a gente faz nos exercícios da musculação. Então, você ganha resistência, você ganha força, mas o músculo não incha, mas ele define. Isso pode acontecer. Para as mulheres é perfeito. É. Porque os homens adoram os músculos mais inchados, né? E as mulheres não querem inchar, elas querem só definir. Então, para as mulheres é perfeito. Vamos mostrar, então, algumas atividades aqui do Pilates. Vamos conferir aqui com a Tatiana e com a Sabrina. Então, conforme ela for fazendo esses exercícios, Tatiana, você vai contando pra gente como eles são e para que eles estão servindo, né? Tá bom. Pode pôr as pernas ali. Bom, na verdade, ela já tem consciência corporal, né? Então, eu vou ser um pouco mais dinâmica, para não demorar muito. O Pilates trabalha muito o centro do corpo. Então, ninguém consegue ter uma postura boa o dia inteiro se não tiver o centro do corpo, que é o abdômen, firme. Então, a gente trabalha muito o abdômen, muita respiração, tá? Vamos começar fazendo um trabalho que começa segmentando um pouquinho a coluna, mobilizando um pouquinho a coluna. Isso. Inspira. O que ela está fazendo? Aí ela está mobilizando a coluna lombar, começando com a respiração a ativar a musculatura do abdômen e do assoalho pélvico, que sustenta o tronco. E eu tô percebendo o seguinte, que a reeducação da respiração é nítida nesse sentido, né? Claro que... Você aprende a respirar de novo, assim. Exatamente. Se fosse um leigo, eu tenho que começar... A primeira coisa que a gente explica numa sessão é respirar, tá? Agora, inspira e começa no spinal breathing. Isso. Aí ela já está ativando musculatura posterior de perna, glúteo, abdômen, e já volta. Isso. Mais uma vez. E sempre junto com a respiração. Aí, se ela não tem abdômen contraído, ela perde totalmente o controle da bola, ela cai. E pernas também. Pois é, porque a bola ali, ela é uma bola, literalmente, né? Não tem, ela vai para um lado como ela vai para o outro, e ela está conseguindo manter ela no centro ali, quietinha, só fazendo esse exercício. Porque o corpo, o centro está estável, ela consegue estabilizar o movimento, mesmo estando trabalhando com uma bola, né? Entendi. Vamos fazer one leg. Aí ela vai trazer mais instabilidade ainda. E aí é super contração de musculatura posterior. Isso aumenta bastante a força, né? Bastante. É claro que você não pode fazer isso com alguém que tenha dor nas costas, por exemplo. Daí a gente trabalha um pouquinho mais leve para liberar e depois a gente começa a trabalhar mais força. Mais uma. E ela inspirou para subir e expirou para descer. Não, ela expirou para subir e expirou para descer, porque na expiração a gente consegue concentrar mais força. Entendi. Tá? E, bom, vamos sentar na bola? Vou fazer mais um exercício. Pensando bem em foco de abdômen, tá? Então, desce redondinho. Isso. Aí, bombe. Isso. Aí ela está respirando mais alto, cabeça um pouquinho. Isso. E concentrando toda a força dela no abdômen, jogando toda a tensão no abdômen. Se você for fazer, você vai... Olhando assim, parece que é bem fácil, mas não é tanto. Porque ela está semi-deitada, digamos assim, né? Ela não está nem deitada e nem sentada na bola. Pode voltar. E a gente vai aumentando a sequência de acordo com o cliente, né? Com a força e com a necessidade da pessoa. Pode fazer rodando, desce, rolando. Isso. Ins e volta. Aí. Isso.
Pode voltar. Para o Pilates, principalmente, eu preciso de um profissional perto. Sim. Sempre indicando que exercício fazer, como fazer, de que maneira fazer, né? Porque tem gente também que acha que, de repente, o Pilates vai se parecer muito com outras atividades de uma academia e vai lá, acaba fazendo sozinho. E também é possível se machucar dessa forma, né? Na verdade, o Pilates se popularizou bastante, né? Então, hoje em dia tem aula de solo, que é isso que ela está fazendo. Às vezes podem até usar bola, às vezes não, em grupo, dentro da academia. E é Pilates. Só que ele se distorce um pouco, porque o instrutor não consegue orientar da mesma maneira que ele orienta um grupo gigante, da mesma maneira que ele orienta uma pessoa só. Inclusive, o objetivo muda, né? Então, porque quando você começa a dar uma aula, você foca, eu vou traçar uma linha, eu tenho objetivo tal e eu vou seguir tal caminho. Para uma pessoa é fácil de fazer isso e você consegue ser bem específico, mas agora para um grupo grande você tem que abranger esse objetivo. Você não consegue. Uma pessoa tem dor, a outra não tem. Uma pessoa é forte do abdômen, a outra não. Então, aulas de grupo são bastante diferentes. E me diz uma coisa, em quanto tempo, por exemplo, se uma pessoa chega lá para você hoje, que normalmente as pessoas chegam na academia querendo milagre, isso vocês já sabem, né? Mas, por exemplo, se uma pessoa chega para vocês hoje lá, olha, eu quero definir musculatura assim, assim, assado e perder também massa gorda, por exemplo, perder gordura. O Pilates faz isso? Não, o Pilates não é aeróbico, né? O Pilates, ele é anaeróbico. Ele define, ele melhora a postura. Tem gente que tem a sensação que emagreceu, mas é porque a postura melhorou. Então, tem uma preguinha aqui, né? É um pouco curvado, cresce, o abdômen fica contraído naturalmente, a prega desaparece, mas não emagreceu. Tá, Pelo então, Pilates, não. Então, a gente pode dizer que muita gente não precisa emagrecer, o que precisa realmente é educar o seu corpo, a forma do seu corpo. Educando, a pessoa já se sente melhor, então. Com certeza. Daí o ideal é óbvio que se tiver tempo, disponibilidade e tudo mais, é fazer uma atividade como o Pilates e uma atividade aeróbica também, a gente sempre indica, né? Até porque é a musculação do coração, né? A atividade aeróbica todo mundo tem que fazer. Então, é uma indicação também de trabalhar junto, associado. E para eu sentir um resultado nesse sentido de definir musculatura e tudo mais, mais ou menos quanto tempo uma pessoa consegue atingir esses resultados? Olha, depende muito da pessoa, né? De como ela está. Se ela está com um condicionamento bom ou não. O Pilates tem uma frase famosa do Pilates que diz que em 10 sessões o teu corpo se transforma. Mas eu, particularmente, acho que depende muito de cada um. Em 10 sessões você já sente uma diferença. Em 20 sessões é muito maior. Agora, a diferença da tua, por exemplo, você faz 10 sessões, você já tem um passado, que já fez musculação, já fez natação, tem uma certa consciência corporal. É óbvio que vai ser muito mais rápido que alguém que nunca fez nada. Vai demorar. Essa pessoa que nunca fez nada vai levar provavelmente umas 30 sessões, um pouco menos, talvez. Então, é bastante relativo. Vamos mostrar mais alguns exercícios? Vamos. Vai comigo um pouquinho para frente. Você consegue fazer? Não. Senta. Inspira, daí você vai deitar na bola. Expira, desce, enrolandinho. Isso, vai para extensão. Isso, o Pilates trabalha bastante movimentos que estendem também para ganhar comprimento. Pode voltar. Isso. Não. Fica com medo de levar, mas não leva. Então é tranquilo. Além da bola, tem outros aparelhos que vocês usam, na verdade, né? A bola é um acessório que a gente usa bastante nas aulas de solo, mas os equipamentos não tem como trazer aqui, né? Os equipamentos do Pilates, que são 3 são os principais, que é o Reformer, o Cadillac e a cadeira. Mas existem outros e o pessoal anda inventando coisas diferentes também, que a gente está se atualizando, né? Então, e a maioria deles usa a resistência de mola mesmo. É uma coisa bem diferente. Assim.